Boa tarde, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para mais uma videoaula. E essa aula de hoje ela é direcionada para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental que estão estudando comigo, né, aqui nas escolas em que eu trabalho e que estão utilizando a apostila de ciências, tá certo? E o nosso assunto de hoje vai ser o sistema reprodutor feminino. Antes de mais nada, vamos dar uma breve recapitulada sobre as funções gerais relacionadas ao sistema reprodutor, tá ok? Tanto o sistema reprodutor masculino e feminino atuam juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie, tá certo? Então, é um sistema que é responsável pela perpetuação da espécie humana. Ou seja, conforme os indivíduos, os seres humanos vão morrendo, novos seres vivos, novos seres humanos, no caso, vão nascendo e vão mantendo a existência da espécie no planeta, tá certo? Isso não é só a espécie humana que faz, mas todo ser vivo, né, que habitam o nosso planeta, eles possuem algum tipo de mecanismo de reprodução, ok? Bom, tanto o sistema reprodutor, ou também podendo ser chamado de sistema genital masculino e feminino, eles produzem gametas, ou seja, células que quando se juntam ocorre a fecundação e dessa fecundação surge a primeira célula que vai formar um novo ser vivo, no caso aqui, um novo ser humano, tá ok? O nome dessa primeira célula que se forma é o zigoto e hoje a gente vai falar um pouquinho mais dela quando formos trabalhar lá os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Tudo bem? No caso, esses gametas são produzidos em regiões chamadas de gônadas, tá? Nos seres humanos do sexo masculino, as gônadas são os testículos. E nas mulheres, as gônadas são chamadas de ovários. Os testículos vão produzir os espermatozoides e os ovários vão produzir os ovócitos secundários, que a gente também pode chamar apenas de óvulos, para facilitar um pouquinho mais, tá certo? Enfim, tendo tido essa retomada, vamos aprender um pouquinho mais então sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema feminino, ele tem basicamente as seguintes funções. É o local para a fecundação. Então vejam bem, na espécie humana ocorre um tipo de fecundação chamada fecundação interna. Nós vamos falar um pouquinho mais dela na próxima aula, tá certo? Ou seja, o local em que o gameta masculino, que é o espermatozoide, se junta com o gameta feminino, que é o ovócito secundário ou óvulo, é dentro do organismo da mulher. Então, é dentro do sistema reprodutor feminino em que os gametas masculino e feminino irão se encontrar. Tanto é que o gameta feminino, que é o óvulo, ele é um gameta imóvel, ele não tem nenhum sistema de locomoção, porque ele não precisa sair do lugar, ele basta ficar lá disponível, né, em um período de ovulação da mulher, que a gente já aprendeu nas aulas sobre hormônios, né? Então, num determinado período do ciclo menstrual da mulher, ela vai ovular e esse óvulo ele vai ficar lá esperando por alguns dias um possível espermatozoide chegar até ele, né? E os espermatozoides, como também a gente viu na aula passada, é uma célula flagelada. Então ele tem um flagelo, né, que é um mecanismo de locomoção que essa célula então vai utilizar, tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre o espermatozoide e sobre a fecundação, tá bom? É um local também para o desenvolvimento do bebê. Então, a espécie humana tem fecundação interna e também tem desenvolvimento embrionário interno. O que isso significa? Significa que os novos seres vivos que vão se formar formam-se dentro do corpo feminino, ou seja, dentro do organismo feminino, mais precisamente no sistema reprodutor, em um órgão ali que a gente vai daqui a pouquinho falar dele, certo? A produção dos gametas femininos, que eu já falei para vocês também, né? Que são os ovócitos secundários ou óvulos, né? Nas aulas anteriores eu falei também por que esse nome ovócitos secundários, mas vamos recordar um pouquinho, né? Vocês, mulheres, quando nascem, já nascem com todos os ovócitos prontinhos. Então, eles são, na verdade, desenvolvidos
no período em que vocês meninas, vocês mulheres que estão aí do outro lado da tela assistindo essa videoaula, quando vocês estavam no útero da mãe de vocês, sendo gerada, sendo desenvolvida, o corpinho de vocês, junto com o seu corpo, junto com o seu sistema reprodutor feminino que vocês possuem, os ovócitos já foram formados dentro dos ovários de vocês. Só que eles ficam parados em uma etapa anterior, né? Que eles são chamados de ovócitos primários. Então, vocês, meninas e mulheres que estão assistindo essa aula, já possuem todos os ovócitos que vocês vão ovular ao longo da vida, tá certo? E aí, a partir do momento que inicia-se a puberdade e vocês iniciam-se em vocês, né, o ciclo ovulatório, o ciclo menstrual, vocês vão todos os meses ovular, ou seja, pelo menos um desses ovócitos vai sofrer um processo de maturação, ou seja, ele vai terminar o seu desenvolvimento e vai ser liberado em uma região ali do sistema reprodutor, que daqui a pouquinho eu vou mostrar onde é, que é o local onde o ovócito, que agora passa a ser chamado de secundário, fica esperando um possível espermatozoide chegar até ele, ok? Também nós já vimos, né, que dentro do sistema reprodutor feminino, as gônadas, são os ovários, além de produzir as células reprodutivas, né, que são os ovócitos, que a gente acabou de falar, também produzem o estrogênio e a progesterona, que são dois dos importantes hormônios sexuais femininos. Bom, e o sistema reprodutor feminino, ele, assim como acontece no masculino, também vai apresentar uma divisão em órgãos externos e órgãos internos, ok? Os órgãos externos são, de maneira generalizada, chamados de vulva, que é o que a gente enxerga quando observamos o corpo de uma mulher nu. Quando a gente observa o corpo de uma mulher despida, sem roupa, o que nós estamos enxergando ali na sua região genital é a chamada vulva, que vai incluir os lábios maiores e os lábios menores, também chamados de pequenos e grandes lábios, clitóris, a uretra, né, e a vagina. A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes cada uma dessas partes, tá? E os órgãos internos são ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Então, assim como os órgãos externos, os internos também serão estudados agora nos próximos slides de maneira mais detalhada, ok? Bom, essa é uma imagem parecida com a que vocês possuem aí na apostila de vocês, onde mostra, né, como esses órgãos ficam organizados, né, ficam dispostos ali no organismo feminino, todos juntos, né, observados ali lateralmente, ok? Para facilitar um pouquinho mais, nós vamos utilizar outras imagens que não tem na apostila de vocês, mas que eu busquei, né, na internet, para que a gente possa ter uma visualização um pouquinho melhor, tá? Então, esse daqui é uma imagem que mostra de maneira bem nítida os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. Então, como eu disse, isso daqui é chamado de maneira geral de vulva e vai envolver os grandes lábios, que é essa região aqui, bem que fica ao redor, né, da abertura da vagina, tá certo? Que geralmente é o que a gente observa. Quando nós temos uma mulher nua, né, se a gente observar um corpo feminino despido, geralmente a gente vai conseguir enxergar só os grandes lábios, né? E para enxergar essa parte um pouquinho mais interna, seria necessário uma leve abertura, né, das pernas para que a gente possa observar. Então, uma vez acontecendo essa leve abertura, internamente temos os pequenos lábios, que aí já é uma região mais. Ela não chega a ser interno, mas também já não é tão externo, já é uma região de transição, né? Esse canal aqui chamado de vagina, que depois na outra imagem vocês vão ver que é um canal que vai até o início do útero, que é um órgão já interno, tá ok? Percebam também que aqui nós temos esse pequeno orifício chamado de uretra. A uretra é um orifício que faz parte apenas do sistema excretor, ou também chamado de sistema urinário, tá certo? Então, a uretra não tem nenhuma relação com o sistema reprodutor, apesar de a gente estar apresentando ele aqui, né,
dentro do sistema reprodutor, mas ele não tem nenhuma função. Diferentemente da uretra masculina, que é o mesmo canal que sai a urina no pênis, sai também os espermas, né? O esperma ejaculado, ok? E um pouquinho acima da abertura da uretra, existe uma região chamada de clitóris, que é uma região com alta concentração de terminações nervosas, ou seja, é uma região de muita sensibilidade e é uma dos pontos, né? É uma das regiões mais erógenas da mulher, ou seja, uma das regiões onde mais se obtém prazer, né, na relação sexual é essa regiãozinha aqui chamada de clitóris, ok? Bom, aqui ele mostra, né? Essa setinha está mostrando ânus, que também não tem nada a ver com o sistema reprodutor, mas é mais para localizar aqui mesmo em termos de proximidade, ok? Essa outra imagem permite que a gente enxergue um pouquinho da parte interna do sistema reprodutor feminino. Então vejam, né? Essa abertura da vagina, que a gente está vendo aqui externamente, ela se estende mais internamente, né? E é a região utilizada para a relação sexual. Então, quando a mulher e o homem vão ter uma relação sexual, é nessa região, né, que o pênis vai realizar a chamada cópula, tá? Para que ocorra, né, o processo reprodutivo, tá ok? E é também por esse mesmo orifício que a menstruação vai ser liberada. A gente já falou de menstruação, né, quando estudamos lá os hormônios, e também em um parto natural, né, em um nascimento da criança, é por esse mesmo orifício aqui também, né, que a criança vai sair em um momento de que a mulher estiver dando à luz, né, no momento de nascimento, ok? Essa outra região aqui são os ovários, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Aqui nós temos as tubas uterinas, então eu estou primeiro mostrando o geral, e os. Desculpa, perdão, fazendo uma correção aqui. Aqui é o útero, tá? Esse órgão aqui chama-se útero, e os ovários são essas porções aqui laterais, né? Então aqui nós temos um ovário e do lado de cá o outro ovário, ok? Falando um pouquinho sobre cada um desses órgãos internos, né? A vagina nós já falamos dele. Os ovários, que são esses órgãos aqui, ó, que vocês estão vendo, um aqui do lado esquerdo e o outro aqui do lado direito, né? São os órgãos onde os gametas femininos são produzidos, a gente já viu isso, né? Então, os ovócitos primários estão todos aqui dentro, e aí, após a puberdade da mulher, pelo menos um desses ovócitos costuma ser liberado nessa região aqui, ele amadurece e ele fica nessa região por alguns dias no chamado período de ovulação da mulher. Tá? Eu disse pelo menos um porque pode acontecer da mulher liberar mais de um ovócito, né? Mas o normal é que ela libere um e de maneira alternada, né? Num mês geralmente é de um lado, no outro mês geralmente é do outro, costuma ter essa alternância. Em raras exceções, ela pode ovular mais de uma vez, e se isso ovular mais de um óvulo, perdão, né? E é uma das formas de nascimento de gêmeos, né? Se isso acontecer, da mulher liberar mais de um óvulo no mesmo período fértil, né? E ela engravidar, né? E ela ter relações sexuais, são aquelas situações em que ela engravida de gêmeos, mas gêmeos diferentes, né? Eles são gerados na mesma gravidez, mas eles não nascem idênticos porque eles não têm o mesmo DNA, a mesma carga genética, né? É como se fosse você e seu irmão, ou você e a sua irmã, que tivessem nascido na mesma gravidez, tá? São pessoas diferentes geradas na mesma gravidez, tá? Nos ovários também ocorre a produção da estrogênio e da progesterona, que são um dos dois hormônios sexuais femininos, né? Que a gente já falou deles também, são muito importantes na regulação e na coordenação do ciclo menstrual. Bom, as tubas uterinas são esses prolongamentos aqui, ó, que interligam, eu estou mostrando aqui de um lado, mas tem dos dois, né? Elas ligam o ovário até o útero, né? Então, ela serve de caminho, né? Ela é o trajeto que o espermatozoide faz. Então, o homem, quando tem a mulher e o homem, né? Quando tem uma relação sexual, é nessa região que o homem vai ejacular. E como eu disse para vocês, o espermatozoide sendo um gameta flagelado,
esse gameta ele vai se movimentar aqui por dentro do útero, vai virar, né? E aí ele pode virar para qualquer dos dois lados aqui, vai virar, vai seguir por esse caminho aqui, né? E se o espermatozoide chegar aqui e encontrar o óvulo, vai ocorrer a fecundação, ou seja, a junção desse espermatozoide com o óvulo, e a partir dali teremos o desenvolvimento de um bebezinho, tá? Mas eu vou deixar para falar disso mais em detalhes na próxima aula, que o foco vai ser justamente sobre a fecundação. Por agora, eu quero que vocês entendam que o local da fecundação é aqui, ó, é nessa região aqui, onde termina a tuba uterina e começa, e ela está aqui interligada com o ovário. Essa região aqui é onde o óvulo, né, que sofreu maturação e se transformou em ovócito secundário, fica por alguns dias esperando um possível espermatozoide chegar, certo? Bom, e o útero, né, é esse órgão aqui central, né? Ele é um órgão muscular, tem o formatinho e o tamanho de uma pera, tá certo? E é nele que o bebezinho se desenvolve em uma futura, em uma possível gravidez. Então a gente vai ver lá na fecundação que se ocorrer a fecundação, o embrião ele volta pela tuba uterina, né? E ele vai se implantar aqui nessa região aqui, ó, que está sendo chamado de fundo do útero, né? Então bem lá na parte traseira do útero ele vai se implantar e ali pelas próximas 38, 39, 40 semanas, ele vai ir se desenvolvendo e se transformando em um lindo bebezinho, tá certo? Caso não ocorra a gravidez, então suponhamos que a mulher ovulou, né? O óvulo ficou aqui esperando e nenhum espermatozoide chegou até ele. Esse óvulo ele é reabsorvido pelo ovário e destruído, né? E aí a parede interna do útero, né? Que é uma região chamada de endométrio, a parede interna, literalmente o lado de dentro do útero, ele vai começar a sofrer uma descamação. Ele tinha formado uma camada bem grossa, ele tinha engrossado de tamanho, né? Para receber um possível embrião. Isso não aconteceu. Então, o útero, que é muscular, ele começa a realizar movimentos e essa parede interna ela vai descamando e vai se soltando em pequenas porções de sangue misturado com células, né? E isso vai saindo ali pelo canal da vagina, tá certo? Caracterizando a chamada menstruação, que a gente já falou dela também quando estudamos sobre os hormônios sexuais, tá ok? Essa região aqui, só para vocês saberem, chama-se cólon do útero, ou também chamado de cérvix, né? É a região onde o útero interliga-se com a vagina, tá? Geralmente as relações sexuais, geralmente não, né? O adequado é que a relação sexual chegue apenas até aqui, né? Porque o útero, a vagina é um órgão preparado, né, para ter relações sexuais com o pênis. O útero já é uma região um pouco mais sensível, né? Bom, basicamente é isso, tá certo? Como eu disse para vocês, aqui o que eu já adiantei, né? A vagina, então, ela tem essa elasticidade, tanto aqui na região do cérvix, como também na entrada aqui, né, da vagina, aonde ela é adaptado tanto para a relação sexual, como também para o parto, né? Então, ela tem a elasticidade necessária para permitir a entrada e a saída do pênis na relação sexual e também a saída de um bebezinho, né, no parto, né, no nascimento da criança aí, quando uma gravidez se concretiza e chega a seu final, tá certo? Bom, essa videoaula então vai ficar disponível, tá? Aqui no canal do professor Endrigo. Como eu já disse para vocês, ela foi uma videoaula pensada e planejada para os alunos do 8º ano, então ela é toda direcionada à apostila que foi disponibilizada para vocês neste mês de outubro, tá certo? Aqui embaixo dessa janelinha onde vocês estão me vendo, vai aparecer aqui um botão de inscrição. Se inscrevam aí no canal do professor Endrigo e a gente se vê nas próximas aulas, tá certo, pessoal? Obrigado e até mais.